Olá, boa tarde, Feira, boa tarde, Brasil, boa tarde, Bahia. Como é que tá vocês? Tudo bem aqui na Cidade de Feira? A Cidade de Feira tá chuvosa. Tá aparecendo aqui uma chamada aqui, gente, aí você vai ver na tela, né? Aí eu tenho que apagar rapidinho. Mas, pois é, eu tô em casa, né? Vou gravar. Provavelmente hoje eu vou gravar tem muitos assuntos aqui para trazer para vocês, entendeu? É... Inclusive, o assunto de hoje eu vou falar sobre Rui Costa, tá certo? O ex-governador daqui da Bahia, durante 8 anos de mandato, tá bom? É o assunto que eu vou trazer hoje, porque na CPMI, não, na CPI dos deputados federais, que está acontecendo na Câmara dos Deputados Federal, investigando os assentamentos, as invasões de terra, né? Se você que não sabe, Feira, acompanhe aqui o Forasteiro no Centro de Abastecimento, no canal Forasteiro Destemido 02, e você vai ter umas notícias que provavelmente nessa mídia de feira você não vai ter. Você sabia, Feira de Santana, que a Câmara dos Deputados Federais está acontecendo uma CPI? O que é uma CPI? Uma CPI é uma junção, é os deputados unidos para investigar alguma coisa que está acontecendo, tá certo? Pois é, então chama-se CPI. Bom? Bem, isso aqui é para resumir, para que você entenda melhor, para tomar muito tempo. Então, e o assunto de hoje é Rui Costa. Você conhece Rui Costa? Quem não conhece Rui Costa, né? Assim, pelo menos como governador da Bahia, como eu moro aqui na Bahia, na cidade de Feira de Santana, eu acompanhei os 8 anos de governador Rui Costa. Até naquela época eu não me interessava mais, mas ultimamente eu acompanhei esses 4 anos do governador Rui Costa aqui na Bahia, tá certo? Bem, e essa investigação que está acontecendo pelos deputados federais é para investigar esses invasores de terra. Quem apoia, quem financia, quem é os líderes, o que acontece dentro desses movimentos, com aquelas famílias assentadas. Afinal de contas, aconteceu ontem na CPI, nessa investigação que está acontecendo, duas ex-integrantes do CMT, desses invasores de terra, que depois ontem na Câmara dos Deputados Federal. Então, você quer os detalhes? Pois é. Vem para aqui, para o canal Forasteiro Destemido 02, se inscreve e aqui eu tenho esse tipo de notícia para você. Tá bom? E os deputados federal, a CPMI, que tem poder de polícia e também tem poder judiciário, ela tem o poder de justiça, né? Uma CPI ou uma CPMI, no caso de Brasília, no caso da Câmara de Deputados Federal, é uma CPI. No caso do Senado, é uma CPMI, que é uma outra investigação que investiga os atos do dia 8 de janeiro. Tá bom? Mas vamos lá. Rui Costa. Então a CPI da Câmara dos Deputados Federal em Brasília, e eu queria aqui que Zé Neto, que é deputado federal aqui na Bahia, e é daqui de Feira de Santana, né? Era importante que o deputado Zé Neto pudesse passar para os seus eleitores o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados Federal, né, Zé Neto? Queria perguntar aqui para o deputado federal Zé Neto o que está acontecendo, como vai a CPI lá, Zé Neto? Você que faz parte daquela casa lá, né, representante da Bahia, como deputado federal, como vai a CPI dessas invasores de terra? Provavelmente o deputado federal Zé Neto não fala nada para vocês do que está acontecendo lá. Mas o que está acontecendo é aperto. É aperto. Tá certo? Os deputados federal de esquerda estão se vendo acuado dentro dessa CPI que acontece em Brasília por parte dos deputados federais. Então vem para cá, se inscreve no canal Forasteiro, o Destemido 02, porque você tem essa notícia, tá bom? Pronto, foi requerido dos deputados federais essa semana a convocação, tá certo? Você sabe que Rui Costa hoje, ex-governador aqui do estado da Bahia,
Hoje ele é ministro da Casa Civil, colocado por Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje Rui Costa, ex-governador da Bahia, é ministro da Casa Civil, tá certo? E a CPMI, a Câmara dos Deputados Federal, quer saber alguma coisa a respeito do governo Rui Costa, quando ele era governador aqui da Bahia, sobre as invasões de terra houve várias invasões de propriedade privada, de fazenda, na época do governo Rui Costa. Então, a CPI convocou o ministro da Justiça, Rui Costa, para depor lá na Câmara dos Deputados. Tá bom? Sabe o que aconteceu, gente? Você sabe o que aconteceu? O presidente do Senado, que chama-se Arthur Lira, de Alagoas, simplesmente fez coisa inédita, coisa que nunca aconteceu na Câmara dos Deputados Federal. Disse não, Rui Costa não é preciso vir depor aqui na Câmara dos Deputados Federal, não tem necessidade para isso. Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados Federal, Arthur Lira, botou pano quente, né? Botou um escudo, vamos dizer assim, em Rui Costa, para que ele não fosse depor na Câmara dos Deputados Federal em Brasília. Agora, eu pergunto a Rui Costa, ministro de Lula, pergunto também aqui a Zé Neto e os deputados federais que estão lá em Brasília, que representam a Bahia. Vou até aqui puxar quais são os deputados, né, que representam a Bahia. Eu sei o nome de alguns senadores, como Otto Alencar, né, um péssimo senador, né, ganha as eleições porque o povo baiano ainda parece que não aprendeu a votar, né? Essa é a verdade. Tem o Ângelo Coronel também, que é senador, que representa a Bahia, representa muito mal, né? E outros políticos aqui que representam a Bahia, tá bom? Então, eu pergunto aqui a Rui Costa. Por que, Rui Costa, você não quer comparecer à Câmara dos Deputados Federal para explicar aquelas invasões de terra que teve na Bahia quando você era governador? O povo baiano, Rui Costa, quer saber, afinal de contas, o povo baiano votou em você por 2 mandatos. E agora que está acontecendo uma investigação dessas invasões de terra, quem são os financiadores, quem são os patrocinadores, quem é beneficiado com isso, o que acontece, você não vai depor? Você não vai na Câmara dos Deputados? Você é convocado. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que agora eu vou falar um pouco para você, e vou explicar para você, Feira Santana, por que Arthur Lira botou pano quente para que Rui Costa não fosse depor na Câmara dos Deputados. Vou explicar para você agora, tá bom? Porque, gente, é um comparativismo miserável. Então, Rui Costa não vai depor na Câmara dos Deputados Federal, o ministro da Casa Civil de Lula e ex-governador da Bahia, não vai depor explicar sobre as invasões de terra na época que ele era governador da Bahia. Tem um ditado que diz assim: quem não deve, não teme. Se Rui Costa o ditado diz, quem não deve, não teme. Se Rui Costa está temendo ir à CPI da Câmara dos Deputados Federal, se o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, que é Rui Costa, está temendo a dar um esclarecimento aos deputados federais, é porque deve no cartório. O ditado diz, quem não deve, não teme. Então, se ele está temendo a não ir depor lá, é porque ele deve no cartório. É porque ele deve. E todos nós baianos da Bahia, aqui da Bahia, sabemos a parcialidade de Rui Costa com esses invasores de terra, com esses invasores de propriedade privada.
Não só ele, mas o atual governo que também está aqui na Bahia, conhecido como Jerônimo. Então, Rui Costa, você não vai porque você deve. E nós sabemos aqui na Bahia que você realmente deve no cartório, que você, Rui Costa, fez muito mal para o estado da Bahia. Inclusive, Rui Costa, o consórcio Nordeste, onde você, junto com esses governadores do estado do Nordeste, fizeram o consórcio Nordeste para desviar o dinheiro do Covid-19 dos respiradores. Ou você sabe que a gente estamos aqui ao léu, sem saber de nada. Estamos por dentro, Rui Costa, de tudo. Por isso, gente, Feira de Santana, Rui Costa não vai depor na Câmara dos Deputados Federal, porque Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Federal, botou um habeas corpus e botou um pano quente, um escudo para que Rui Costa não aparecesse na Câmara dos Deputados Federal. Quem não deve, não teme. Se Rui Costa está temendo aí depor na Câmara dos Deputados Federal, isso em si já é realmente vamos supor assim, ele está assumindo a culpa. Ele está assumindo que no seu governo, aqui na Bahia durante 8 anos, ele foi partidário com esses invasores de propriedade privada. Fazendeiros, né, e tudo mais. Prédio público. Então, Rui Costa, você é um covarde. Você foi covarde como 8 anos de governo aqui na Bahia e é covarde agora como ministro de Lula, como ministro da Casa Civil. Você é um covarde, Rui Costa. Porque se é um eu ia imediatamente. Se você não vai, é porque você deve. Você deve e a gente baiano saber muito bem disso. Agora vamos falar de Arthur Lira. Então é necessário que você se inscreva no canal Forasteiro, o Destemido 02. Vem pra cá, que aqui eu tenho essas notícias para vocês. Isso está acontecendo na Câmara dos Deputados Federal, viu, gente? Está acontecendo na Câmara dos Deputados Federal. Tá bom? É só você dar um Google, é só você ir na Câmara dos Deputados, está acontecendo isso agora. Aqui eu não trago fake news. Aqui eu trago fatos que está acontecendo, tá certo? Arthur Lira. Por que Arthur Lira botou habeas corpus? Por que o presidente da Câmara dos Deputados Federal interviu na CPI para botar escudo a favor de Rui Costa? Por quê? Você vai saber aqui agora no canal Forasteiro, o Destemido 02, no YouTube ou lá no Facebook, Valdicélio da Mão da Silva. Você vai ter os detalhes. Vamos lá. Algumas semanas atrás, tá certo? Estava para ser aprovado um projeto na Câmara dos Deputados Federal de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é o presidente lá? Arthur Lira, tá bom? Só que dependia de Arthur Lira para que o projeto de Luiz Inácio Lula da Silva passasse na Câmara dos Vereadores. Não sei que... Deixa eu me lembrar aqui qual foi o projeto. Não sei se foi a reforma tributária. Não, foi a reforma tributária não. Foi outro projeto. Então, o que aconteceu? Arthur Lira estava dando testa a esse projeto de Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Esse mesmo que botou agora habeas corpus para Rui Costa no depor. Tá entendendo, né, gente? Porque aqui é explicar direitinho para você, tá bom? Bem, o que aconteceu? Flávio Dino, ministro da Justiça de Lula, o dinossauro, conhecido como dinossauro, né? Porque o homem é, vamos dar uns 5 de mil ou mais. Então o Dino, como o presidente da Câmara dos Deputados Federal, Arthur Lira, estava dando testa para botar em pauta o projeto de Lula, Flávio Dino, que foi que ele fez? Ordenou a Polícia Federal para que fizesse busca e apreensão na casa do ex-assessor de Arthur Lira. Você vai entender por que Arthur Lira botou habeas corpus para Rui Costa não comparecer lá. Imediatamente a Polícia Federal naqueles dias, alguns dias atrás, encontrou um cofre cheio de dinheiro, fechado.
na casa do assessor de Arthur Lira, lá em Alagoas. O cofre entupido de dinheiro, Feira de Santana. Pois é. Vocês não sabiam disso não, né? Pois é. Então o que aconteceu? O caso foi para a Suprema Corte. Parece que foi para a mão de Gilmar Mendes. Tá bom? E o caso de Arthur Lira já estava marcado para ser julgado pela Suprema Corte sobre esse dinheiro e a corrupção, né, que teve lá em Alagoas. O que foi que aconteceu? Arthur Lira simplesmente recuou, botou em pauta o projeto que Lula queria ser aprovado, queria que fosse aprovado, contrariando os deputados. E lá Gilmar Mendes pegou esse problema grandíssimo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com esse cofre cheio de dinheiro encontrado na casa do assessor dele, arquivou. O Supremo Tribunal Federal arquivou essa investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados Federal, Arthur Lira. Esse mesmo que agora botou habeas corpus para Rui Costa, o ex-governador daqui da Bahia, não comparecer à CPI na Câmara dos Deputados Federal. Entendeu, gente? Ou seja, é um protegendo o outro. É um defendendo o outro. Mesmo que isso venha causar miséria para nós brasileiros, mas eles estão se protegendo. Ou seja, Arthur Lira ia ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal por esse dinheiro encontrado na casa do seu assessor lá em Alagoas. Arthur Lira recua, não dá testa mais ao projeto de Lula, bota em pauta para ser julgado. E lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes arquiva a investigação contra a Lira. E agora, um ministro do governo federal chamado Rui Costa, da Casa Civil, foi convocado para depor da Câmara dos Deputados Federal a respeito das invasões da terra aqui na Bahia, quando ele era governador. Aí o Arthur Lira vai lá e bota habeas corpus, bota lá escudo. Não pode mexer, não precisa, Rui Costa não precisa depor. Ô Lira, por que não precisa depor? Por que o ex-governador da Bahia não pode depor? Se ele foi governador da Bahia aqui durante 8 anos, e durante esses 8 anos as invasões de terra foram intensas. Por que não pode? Tá escondendo alguma coisa, Arthur Lira, do povo? Todo mundo sabe que você esconde, você é um fascista, cara. O presidente da Câmara dos Deputados Federal é um fascista. Tá fazendo um jogo porque tem rabo preso. Tá fazendo um jogo do governo do momento porque na casa do seu assessor em Alagoas foram encontrados um cofre esbarrotado de nota de 100 e de 50. E o caso ia ser investigado. Não foi investigado porque você cedeu aí ao governo do momento. Porque você tem rabo preso, Arthur Lira. A gente tem um presidente da Câmara dos Deputados Federal que tem rabo preso. Que tem crime. E agora estão fazendo um jogo um do outro, um protegendo o outro. Rui Costa deveria sim depor, porque quem não deve não teme. Se você teme, Rui Costa, a responder às perguntas do relator da CPI, se você teme, Rui Costa, a responder à pergunta do presidente da CPI, ou de outros deputados, é porque você é culpado, cara. É porque você deve, e todo mundo da Bahia aqui sabe. Pois é, gente, é assim, Feira de Santana,
que está acontecendo. Agora me admira muito o deputado federal Zé Neto não explicar isso para os seus eleitores. Eu pediria aqui ao deputado Zé Neto que explicasse para os seus eleitores o que está acontecendo em Brasília, para que os seus eleitores ficassem cientes. Afinal de contas, Zé Neto é membro também daquela casa lá, da Câmara dos Deputados Federal, aonde está acontecendo a CPI. O ex-governador da Bahia não vai depor porque Arthur Lira, que tem rabo preso com o Poder Judiciário, está agora contra o povo para não cair na malha fina, né, Arthur Lira, do Supremo Tribunal Federal, né, cara? Como você é covarde, bicho. Afinal de contas, as notícias que nós temos aqui, você, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Federal, é que até em mulher você gosta de bater, cara. A sua ex-mulher aí é notório, é notícia no Brasil todo, que sua ex-mulher lhe acusou, Arthur Lira, de você espancar, cara. Quando é para se beneficiar, né, Arthur Lira? Presidente da Câmara dos Deputados Federal, Arthur Lira, de Alagoas, está fazendo jogo sujo com o Brasil porque tem rabo preso. Rui Costa não vai depor na Câmara dos Deputados Federal porque tem rabo preso. São assim os políticos, gente. Veja quem são eles. Veja quem são eles. E agora está chegando as eleições para prefeito. Cuidado, que eles vão aparecer de novo. A Câmara dos Deputados Federal está acontecendo uma CPI. Rui Costa foi convocado para depor lá na Câmara dos Deputados Federal e fugiu. Correu. Deu no pé. Rui Costa, você é uma vergonha, cara. Rui Costa, como governador da Bahia, você é uma vergonha. Como ministro da Casa Civil, você é uma segunda vergonha numa mesma pessoa. Porque tá vendo isso aqui, Rui Costa? Tá vendo isso aqui? Eu já fui convocado pela Justiça de Feira de Santana para me comparecer, para me depor, para mim ir explicar. E eu fui, Rui Costa, perante um juiz, um promotor e o Ministério Público. Já você, cara, Rui Costa, ex-governador da Bahia, que vergonha. E agora ministro da Casa Civil, tá com medozinho. Rui Costa tá com medo, tá vendo um bicho. Em ouvir algumas perguntas de Salles, que é o relator da CPI. E agora entra o presidente da Câmara dos Deputados Federal, Arthur Lira, aquele mesmo que a Polícia Federal encontrou um cofre cheio de dinheiro. E para não ser investigado, para não ir para a cadeia, o presidente da Câmara dos Deputados Federal começou a fazer o jogo do governo federal contra o pessoal de Alagoas, contra o pessoal da Bahia, contra o pessoal do Brasil. Botou na Bescópio para Rui Costa, o ex-governador da Bahia. Vai vendo, Feira de Santana? Então compartilha o vídeo, se inscreve, vem pra cá, porque aqui Forasteiro tem notícia. Boa tarde.